Oi. Boa tarde. Já é boa tarde? Já, né? Boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada por estarem aqui nesse domingo para falar desse assunto que não é fácil e que nunca se encerra, que é o direito ao aborto e a autonomia dos corpos que têm útero. E a gente está aqui para falar disso e muito para ouvir a Rita falar disso. Mas, antes de passar a palavra para ela, queria apresentar quem mais está aqui comigo. Então, aqui, bem do ladinho, a gente tem uma amiga minha de longa data, ainda bem, de militância, de passeata, de ativismo, de montar carro de som, de um tudo, né? De reuniões infinitas para desenhar programas de governo que nunca aconteceram, do jeito que a gente gosta. A Luca é jornalista, é formada pela PUC de São Paulo, graduada em Direito pela Universidade de São Judas, integra o Núcleo de Pesquisa Direito, Desenvolvimento e Decolonização, do CNPq, do Grupo de Estudos Violência em Tempos Sombrios do NEVE, da USP, e projeto Outras Histórias e do projeto Filosofias do Direito por Elas. Autora de O Extremismo da Direita entre os Adolescentes e Jovens no Brasil, Ataques às Escolas e Alternativas para a Ação do Governo entregue ao governo de transição do presidente Lula em 2022, onde também eu estava muito esperançosa naquele momento. Temos também com a gente a Marina Alegre. Marina é geógrafa, Marina é artista e é uma das autoras deste livro, Pachamama, da Funilaria, que está à venda ali no fim do corredor. E agradeço, Marina, por estar comigo aqui hoje. E temos também o Ravi Spreisner. O Ravi é um homem trans, ativista, bissexual, comunicador e o atual vice-coordenador da IBRAT-SP, o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. E é coordenador da rede social das redes sociais da agência pública. Apresentados devidamente? E, claro, nós temos aqui a Rita Segato. A Rita é antropóloga argentina, reconhecida, premiadíssima internacionalmente, conhecida pelo trabalho sobre feminismo, sobre violência contra as mulheres, sobre violência de gênero, uma pessoa que sabe muito bem, que é uma inspiração para mim, sobre quando usar cada uma dessas categorias, qual a utilidade de cada uma delas. É professora emérita da Universidade de Brasília, professora emérita da Universidade de Brasília. Desculpa, tá assim melhor? Aqui? Tá. Eu acho que... Tá bom, vamos tentar, tá? Enfim, terminando de ler o currículo da Rita. Rita foi convocada a Ciudad Juárez, no México, para expor sua interpretação em torno das centenas de feminicídios perpetrados no local. Foi coautora da primeira proposta de cotas para as universidades de negros e indígenas na educação superior no Brasil. E entre as suas obras estão as estruturas elementares da violência, a guerra contra as mulheres, contra pedagogias da crueldade. E em 2021, um conjunto de seus livros começou a ser publicado no Brasil pela Bazar do Tempo. Então, temos aqui uma referência máxima. E aí eu vou começar com ela. Rita, eu li numa entrevista tua no portal Catarinas
você dizia que a gente precisa muito se perguntar por que é que os corpos das mulheres e os corpos que se permitem sexualidades desobedientes são os grandes inimigos das grandes culturas. E aí, eu acho que a partir desse clash, por que o capital elege esses inimigos e por que é que o aborto está sempre no meio quando a gente fala desse encontro, sempre turbulento? Obrigada. Eu fiz algumas anotações aqui, né? Não sabia que era uma entrevista, mas partia justamente daí, dessa pergunta, né? Que é uma pergunta difícil da gente responder, né? Porque há uma convergência geral no mundo, né? Nessa fase em que o multiculturalismo está encerrado, porque depois de uma figura como Trump, Bolsonaro, Milei, também na Europa, os seus equivalentes, a gente não pode mais dizer que o multiculturalismo é uma política endossada, digamos, pela noite, né? Porque é isso que ela foi, né? A gente se confundiu um pouco. Acho que agora vai ficar meio longo, não sei. Porque uma das coisas que eu sostenho em um dos meus livros, um dos meus muitos livros, que são como 7 ou 8, que eu escrevi no Brasil, mas excluindo o primeiro, que é da época anterior à luta pelas cotas, todos os outros escritos no Brasil tiveram que ser publicados fora do Brasil. Isso eu não posso deixar de dizer e nunca deixarei de dizer, né? Então, em um desses livros escritos no Brasil, mas publicados fora do Brasil, por causa do meu compromisso total com a luta pelas cotas, que eu falo de que o multiculturalismo foi o que o Ocidente entregou quando caiu o Muro de Berlim. Cai o Muro de Berlim e o mundo, e os soviéticos, na União Soviética, entrega os Estados nacionais, né? Os países devolve para fundar seus Estados nacionais. E que oferece ao Ocidente o multiculturalismo como uma forma de distribucionismo da riqueza, né? Então, mas sem tocar jamais, né, a riqueza, a acumulação, a concentração, isso não toca, só distribui um pouco melhor, né? Criando uma elite negra, uma elite de mulheres, uma elite LGBTIQ+, onde o mais é o mais importante de tudo, e as diversas outras identidades políticas que podem ser nomeadas, isso é bom, mas se minoritizam, né? Hoje eu sou radicalmente contra qualquer tipo de minoritização, porque todas essas diferenças são universais, que é o que nos roubou o multiculturalismo, a possibilidade de que a diferença de cada um de nós, né? Ontem estava falando aqui, eu me emocionei muitíssimo, né, com a Erika Hilton, porque como passei 6 anos magoada, ausente do Brasil, né, agora estou este é meu caminho de retorno a um país que é a minha segunda pátria, porque eu morei a maior parte dos anos da minha vida no Brasil, mas fiquei tão magoada, né, com os castigos que recebi pelo compromisso, pela luta pelas cotas, que fui embora. Falei, foda-se. Então fui, publiquei fora e fiz minha vida fora, que me beneficiou muitíssimo, porque por ter feito esse caminho fora, é que eu estou voltando, o que é um erro também, né? Porque os caminhos deveriam ter sido feitos daqui, por aqui, para aqui, desde aqui, né? Mas não é assim, né? Muita coisa para corrigir, por causa de outro dos meus temas, que é a colonialidade do saber. Você se faz fora, tem sucesso fora, e você volta pela porta grande. Está mal, mas tudo bem. Então, que falava. Então, o multiculturalismo foi isso, né? O Cornel West que fala, né? Que cria um niilismo negro, né? Porque cria elites em cada uma dessas minorias, né? E um resto que continua do mesmo jeito que sempre foi. Mas esse pedaço da história que começa nos anos 80, quando caiu o muro, já não é mais a pauta, né?
A pauta hoje é essa pauta que coloca a sua pergunta, né? Que é uma pauta onde todos os donos do mundo, né? Porque a estrutura do mundo hoje não é mais como nos anos 60 e 70 a gente falava, a estrutura da desigualdade. Falar hoje em desigualdade é pouco, né? Hoje é um mundo de lordship, de duenidade, que é uma coisa difícil de traduzir, de donidade, né? Dos donos. Existem donos no mundo, a concentração é tão extrema e tão rápida vai acontecendo que o que existe é donos, né, da terra, de pedaços enormes de terra e da vida e da morte. Isso é outro dos meus temas. Então, o que faz com que os donos do mundo, né, os donos das grandes corporações, vejam, se juntem, essa convergência em loucamente tentar impedir o aborto? Não é fácil responder essa pergunta. É difícil, né? E a gente tem que pensar todos juntos, nós, porque eu acredito que a resposta, a gente não tem exatamente, pode sugerir respostas. Por quê? Porque o poder não pode ser observado. Se tem uma característica do poder, é que é secreto. O segredo é, digamos, o predicado do poder. Impossível observar como decide, como pacta, como se assessora, como desenha suas estratégias. Nós só podemos inferir por causa dos epifenômenos, né? Que a gente enxerga de forma fragmentária nas notícias dos jornais, né? No que vai acontecendo no mundo. A gente enxerga epifenômenos das decisões e dos saberes do poder. Então, o que faz com que esses donos do mundo vejam uma pobre mulher que necessita abortar, né? Um inimigo, né? E a gente vai estar vendo isso crescendo, crescendo e crescendo. Então, eu tentei pensar isso aí e era eu tenho 2 textos que pensei, falo disso ou falo daquilo? Então, como a sua pergunta colocou isso, vou falar desse percurso, desse argumento, né? Ir contra, tem várias razões que eu identifiquei, mas pode ter outras que vocês têm que pensar também. Qual é a resposta deste enigma? Porque é um verdadeiro enigma, né? Em que molesta a riqueza que uma mulher faça um aborto, né? Porque alguns vão responder, por causa de que se necessita força de trabalho? Não. Tem sobrantes de força de trabalho. E, inclusive, esses sobrantes de força de trabalho estão sendo mortos, né? Porque hoje em dia a moral, a razão humanitária não existe mais, não? O discurso da razão humanitária não está em pauta, não é o discurso dominante e não é um argumento admissível. Depois tem umas histórias meio engraçadas sobre esse tema. Então, quem é disfuncional ao projeto histórico da acumulação-concentração, que eu prefiro chamar assim e não dizer do capital, enfim, prefiro chamar da acumulação-concentração, é mais descritivo. Quem é disfuncional a esse projeto histórico deve morrer, não tem que morrer, você está sobrando. Estamos num momento muito semelhante a um momento pré-fascista, a um momento que foi preparando o regime nazista na Alemanha, stalinista na Rússia também, que a história tem um desenho obrigatório, né? Naquele momento, a gente lendo Hannah Arendt vê, que é meu livro preferido, As Origens do Totalitarismo, você vê que você tinha naquela época 2 histórias como ciência. A história como ciência da Alemanha era uma história baseada na ciência biológica, né? A raça pura era o destino santo, sacrosanto da história, como definido e como decidido e descrito por uma ciência histórica. E no mundo stalinista, né, a luta de classes era o caminho da história, e quem era disfuncional ou se comportava mal nesse caminho histórico científico, entre aspas, devia morrer. Hoje,
quem é disfuncional ao projeto histórico da acumulação-concentração, está sobrando e deve morrer. Ou seja, o seu destino é a morte. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Por isso, o discurso da razão humanitária. Então, o aborto, porque as pessoas dizem, não, para proteger a mão de obra, nada. A mão de obra está morrendo, porque não tem trabalho, não tem mercado de trabalho. Então as minhas inocentes propostas de resposta a essa pergunta, né? A primeira, você fazendo uma política de suspeita com relação às mulheres, você consegue a acumulação de forças. O que a gente, na minha adolescência e juventude, quando a militância era no marxismo, no comunismo daquela época, se falava muito da acumulação, de você fazer qualquer coisa para acumular forças, né? Error muito grande também, né? Mas as mulheres estamos sempre sob suspeita, né? E a gente aprende, eu sou antropóloga, não sou psicoanalista, não tenho o privilégio dessa teoria. A antropologia se baseia em escutar o que dizem as pessoas, né? A matéria-prima é a fofoca. Então, um dia chega um preso, estava fazendo a minha primeira pesquisa sobre violência na cadeia, na Papuda, na cadeia de Brasília, e queríamos entender, por pedido da polícia, por que se violava, né? Porque a violação tinha aumentado, assim, feito um boom na cidade. E então, um preso me disse assim, mas professora, me disse, a senhora não viu Eva? Eu ultimamente conto muito essa história porque é central. Então, falei, que Eva falou? Do Gênesis? E que tem a ver? Tem a ver, nós estamos falando aqui sobre seu crime, você está tentando entender o que você fez, a gente está dialogando. O que tem a ver o Gênesis? Ai, falou o professor. Você não viu o que Eva fez? Se não fosse por Eva, estaríamos todos no paraíso para sempre. Mas a Eva, claro, isso é a mulher. Até hoje, para todos nós, mulheres e homens, suspeita. Tem uma fragilidade moral constitutiva, né? E tem um pendor na direção da desobediência, desobediente por Constituição, e o violador é um disciplinador, é sujeito moral por excelência. É o mais moral de todos os sujeitos, né? Às vezes tem homens na minha plateia que dizem, não, mas é sim. É sim. Então, porque ele disciplina a vítima, né? Disciplina alguém. Então, se você, como isso está em todos nós, você armar uma política partidária, não, que crucifica a mulher, você acumula forças. Porque todos, no fundo, temos esse sentimento antifeminino. Destruir esse sentimento, essa suspeita dentro de nós leva uma vida inteira, né? Eu vou suspeitar das mulheres também, embora eu saiba o que estou falando, né? Então, por isso, o sucesso daquela lírica das teses, não sei, vocês devem conhecer, né? Que o violador és tu, né? Tu eres o presidente, o juiz, o Estado, polícia, esse é o violador. Nós, as vítimas, não somos as culpadas, mas no inconsciente ou no consciente ou no subconsciente, não sei como se chamaria, coletivo, é fácil você conseguir adeptos para uma política, você colocando a mulher como culpada. Essa é uma primeira resposta. Segunda, tem como 5 ou 6. Paciência. Tá, então, a soberania sobre o corpo, o aborto... dividir igualmente em 20 minutos, mas ainda está bem, eu te aviso. Então tá, vou acelerar agora. A soberania, tá o bem. aborto significa você exercer uma soberania sobre o seu próprio corpo. Então, você exercer essa soberania sobre o seu... Como também todas as sexualidades divergentes, dissidentes, todas as diferenças. Ontem eu fiquei chorando escutando a Érica e depois, quando encontrei ela, e perguntei a ela, como você explica, né, que eu sou cis, completamente cis, né? E fiquei chorando pelo que você falava, né? Porque o espanto dos feminismos que dizem que as mulheres trans não podem ser mulheres do movimento, não? Que absurdo, porque a soberania sobre o corpo de todas as pessoas e de todas as diferenças
é a meta do movimento feminista, né? Toda a soberania sobre o corpo de todo mundo, né? É uma meta do feminismo, não somente das mulheres. E o movimento feminista são coisas que tenho concluído mais recentemente, não é para as mulheres, não é guetificado, não é das mulheres e pelas mulheres. As mulheres conseguiríamos, claro, alguns benefícios, mas é pela humanidade. As mulheres estamos fazendo o nosso movimento por toda a humanidade, né? E por todas as diferenças. E, no final, em algum momento da história se inventou a normalidade, mas é um invento recente. Se inventou na modernidade. Antes da modernidade, o normal não existia. Muito menos o normal médico, o normal científico, o normal biológico, porque não existia a ciência da maneira em que conhecemos a ciência hoje. A noção de normalidade é colonial moderna, porque também não existe modernidade sem colonialidade. A modernidade só é possível depois do começo do processo colonial. Então, o normal, nós estamos, inclusive às vezes quando a gente fala em igualdade, a gente erra muito e se desliza muito para a noção do igual como normal. Estão contaminadas essas questões, mas não devem estar contaminadas, são duas noções completamente diferentes. Então, a democracia pode se transformar em uma ditadura da maioria. E é o que é uma ditadura da maioria. A gente tem que corrigir a noção de democracia, né? Porque a democracia deve ser a ditadura da diferença. A meta histórica deve ser um mundo radicalmente plural, né? Onde a diferença seja um valor e não um problema. Mas os monoteísmos são que construíram a diferença como um problema, que tem que ser ou convertido, ou traduzido, né? Ou eliminado, porque é um problema. Não tem saída, não tem uma quarta saída para isso. Então, tudo isso. Então, a soberania sobre o corpo destrói esses antagonistas de projeto histórico, que são os donos do mundo. Eu não chamo de inimigos, mas, no fundo, mas finalmente chamo de antagonistas de projeto histórico. Então, porque eles falam em inimigos, não? A gente fala de antagonistas. Então, esses antagonistas de projeto histórico sabem mais do que nós. Sabem que o feminismo ameaça a soberania sobre todos os corpos, sobre a divergência, sobre a diferença do nosso corpo, de cada um dos corpos, né? Ameaça, desequilibra, desestabiliza o edifício de todos os poderes, porque o patriarcado numa escala filogenética e ontogenética, o primeiro que nós aprendemos e o primeiro passo da espécie para constituir sociedades, né? Tem tabu, tudo isso, né? Então, você toca no patriarcado, o edifício, você mostra que se pode modificar as relações sociais de uma forma radical, que é central, mostrar que sim se pode, que é o que a Érica fala, né? Se pode modificar. E acontece uma coisa que um dia, em um tribunal ético que eu participei muitos anos atrás, em Bilbao, né? Sobre violências de gênero, eu tive uma visão. Vocês viram alguma vez no circo aquela pirâmide invertida, né? De equilibristas, né? Que embaixo vai uma moto e em cima vão 2 equilibristas, 4, 8. É uma pirâmide invertida de equilibristas. Tirar o patriarcado é tirar a moto de baixo. É exatamente assim, cai tudo, porque se mostra que você pode viver de forma diferente. Por isso há uma repressão. Por isso os inimigos são as trans, os trans, as sexualidades divergentes, dissidentes, a diferença. A diferença é o perigo, porque se ela se permite, né? Você faz cair a pirâmide invertida, né? Então, eles colocam, já estou avançando, então, eles colocam esses rebanhos, não é dentro do que se chama feminismo, mas tem em alguns lugares do mundo, na África, em diversas favelas do Rio de Janeiro, pode se chamar mulherismo também. Ou seja, somos as mulheres, né? Não importa o nome, porque o feminismo ficou realmente muito contaminado com a superioridade moral e a missão civilizatória da mulher branca, da mulher europeia, que trazia já o que ela pensava que era igualdade, o que ela pensava que era um homem, uma mulher. Então,
como se chame, mas a cumplicidade das mulheres, vamos chamar assim, né? Então, nós construímos bibliotecas enormes de pensamento, complicadíssimo, complexíssimo, difícil de ler em muitos casos. Tem, né, as bibliotecas virtuais e físicas, as estantes do pensamento das mulheres, é muito mais abundante que qualquer outro estante disciplinar. É impressionante esse caminho. E de repente, em 10 anos, 12 anos, eles colocaram na rua os rebanhos deles, né? Um monte de gente dizendo pela vida, com esses efeitos horríveis, que se eu tivesse um desses na minha barriga, eu não ia querer. Muito feio esse monumento ao feto. Acho antiestético, horroroso, espantoso. Então elas vão. Então você vai ao jornalista e pergunta: e vocês estão, o que é essa luta, essa marcha aqui, né? Pela vida, ok. Então, e bom, o que significa? A segunda pergunta, esse povo que está aí não sabe responder, pela vida. E repete, pela vida. Então você percebe que são pessoas que têm a maior tranquilidade do mundo em dizer que são arrebanhadas, né? Pero, por exemplo, não percebem a principal das contradições, que é facilíssimo jogar pelo chão esse pela vida, porque se você é pela vida, você é pela vida em todo lugar. Em todo lugar, no lugar do menino que está pedindo esmola na rua, no lugarzinho do menininho, a menininha migrante, no lugarzinho do menino que não tem o dinheiro para pagar uma saúde que necessita. Pela vida em todas partes. Se você é pela vida somente pelo que está dentro de uma barriguinha de mulher, aí a gente pode suspeitar que não é pela vida, senão contra a mulher. Então, eles não percebem uma coisa tão simples como essa, né? Que vida é toda, não é somente um feto que não tem autonomia nenhuma dentro de uma barriga de mulher. É falso! Tem uma falsidade insuportável, né? Então, aí tem coisa, né? O que eu escrevi aqui para falar em português, né? Se você defende a vida somente na barriga de uma mulher grávida e não em nenhum outro lugar, nasceu e pode morrer tranquilo, pode morrer de fome, né? Pode morrer matado pela polícia, né? Abandonado pelo Estado. Aí tem coisa, né? Aí tem coisa. Tem uma falsidade ideológica visível. Temos que começar a dizer. Então, e a quarta questão, estou super acelerando para que possam falar aqui, todo mundo, é que também, possivelmente, esse poder que não podemos observar percebe que todas as revoluções fracassaram a partir do primeiro protótipo de revolução, que foi a francesa, que terminou em 3 reinados, não em um, mas em 3. Então, todas fracassaram, né? Hoje mesmo a guerra da Ucrânia e todo, ainda tem no meu país, não sei aqui no Brasil, estou voltando, vou observar, as pessoas ainda representam a guerra da Ucrânia como uma guerra ideológica. De ideológico não tem nada. É uma guerra por poder, é uma guerra territorial. Mas aí não tem duas ideologias em pugna, de jeito nenhum. Mas ainda nossa mente está formateada pelo mundo bipolar, né, da Guerra Fria. Mas não tem nem uma Guerra Fria, nem tem um debate ideológico entre as 2 grandes potências ou 3 potências do mundo. Então, se as revoluções foram somente bem-sucedidas, abolindo o que elas vinham a abolir, elas lutaram contra algo. E aí, mais ou menos, conseguiram quase todas, né? Abolir o Batista em Cuba, na Rússia, o Zar. Sim, o que estava atrás, elas destruíram, mas não construíram um caminho na direção de um horizonte mais benigno da história. Isso aí não conseguiram fazer nenhuma delas, né? Então, quem está hoje, né, possivelmente, né, nesse caminho? Justamente as diferenças, né? Justamente as mulheres, as diferenças, as divergências, podemos chamar assim, as divergências sexuais, as divergências com relação à construção do corpo. Por aí vem um caminho nunca testado da forma em que está sendo testado hoje, na direção de um futuro diferente. E eles, eu acho, percebem.
Então, todas essas forças colocadas contra nós na rua provam o que a gente ameaça. Provam a ameaça que nós constituímos com relação aos donos da vida e da morte e dos territórios e das riquezas do mundo. Então, acho que agora a gente pode ouvir a Luca. Luca, entra aí na conversa. E acho que, para você, eu pergunto, tendo em vista esse cenário que a Rita trouxe, né, a divergência e o que ela provoca, a reação que os donos do poder têm diante dela, queria que você olhasse para isso e olhasse para o Brasil de hoje e nos desse um pouco, dividisse com a gente suas impressões do que está em jogo hoje, agora, olhando para esse panorama. Antes de tudo, boa tarde. Acho que a gente sentar num domingo à tarde, nesse lindo dia que está aí, a gente se dispor a debater a questão do direito ao aborto, em especial no Brasil, é muito importante. Eu sou a Luca. Além de toda a apresentação que a minha querida Manu colocou, eu estou coordenadora de organização do Movimento Negro Unificado, aqui em São Paulo, que é a organização política negra mais antiga do Brasil desde o período de redemocratização. A gente tem 46 anos. E eu localizo isso porque foi no bojo do MNU que a gente viu brotar justamente as críticas a um universalismo do feminismo branco, onde a gente falava das mulheres e, especificamente, essas mulheres elas não tinham raça, elas não tinham etnia, elas eram todas brancas. E aí você vem com a Lélia Gonzalez falando, olha só, a gente precisa entender gênero e raça nesse país como algo que anda em comum. E quando a gente fala de direito ao aborto, a gente precisa necessariamente fazer essa conexão. E por quê? Porque quando a gente vai olhar para os dados do nosso país, quem hoje acaba por ser o final aonde vai morrer na fila de espera, seja da decisão judicial, seja por conseguir garantir uma vaga para fazer o aborto legal nos hospitais e afins, somos nós, as mulheres negras, e também as nossas irmãs indígenas e pessoas negras com útero em geral. Nós somos a maior vítima de violência sexual, dentro dos lares, fora dos lares. Nós somos aquelas que, majoritariamente, não temos recurso para garantir um aborto seguro de forma ilegal e que hoje estamos sendo novamente foco de um processo de criminalização das tentativas de tornar o que a gente tem de aborto legal previsto no Brasil ilegal. E eu localizo isso porque, muitas vezes, a gente esquece de que cara tem essas pessoas e como a questão racial e a questão de gênero elas nos impõem vivências diferentes nesses espaços. A gente, em junho, enfrentou o PL 1904, que nada mais é de um processo de criminalização de mulheres e pessoas que já estão no país, porque vai prever que, após 22 semanas, o procedimento seja ilegal, seja criminalizado, sem localizar, por exemplo, o que acontece nos pedidos das pessoas que sofrem com violência sexual, nos pedidos à justiça. A gente viu agora, com uma criança em Goiás, qual é o percurso e são as decisões judiciárias e a morosidade, o quanto esse judiciário que aí está, ele vai caminhando contra a garantia da autonomia, a garantia da saúde e a garantia da vida de crianças e de pessoas que já estão nesse país. A gente teve um caso em Santa Catarina, a gente teve um caso em Pernambuco,
E, muitas vezes, essas pessoas que dependem deste direito assegurado no município, porque é aqui no município que ele se satisfaz, muitas vezes, quando ela tem o assegurar desse direito, já passou 22 semanas. Né? Então, o que eu estou assegurando efetivamente quando eu estou colocando em pauta um projeto de lei como esse, né, no cenário nacional? Eu estou colocando um projeto de Estado, um projeto de sociedade que vê todas aquelas e todos aqueles que têm autonomia e se levantam contra os autoritarismos como inimigos, né? E da forma mais vilanesca que é possível ter. Porque eu não vou assegurar a saúde, a vida e o bem-estar das pessoas que já existem. Né? Eu não vou respeitar essas decisões e que, se a gente for olhar, é uma mudança muito brutal em um espaço de tempo muito pequeno. Eu não sei se todo mundo lembra aqui, eu era criança na época, nos anos 90 a gente tinha um programa de TV chamado Você Decide. Né? No Você Decide, teve um momento em que a gente teve um episódio onde uma moça, jovem, branca, religiosa, tinha sido estuprada e colocava a ela a decisão. A gente tinha que escolher se ela decidiria manter a gravidez ou se ela decidiria abortar por estar carregando o fruto de uma violência. Isso foi nos anos 90. A decisão da população brasileira que assistiu Você Decide, que hoje é muito mais mitigada, tipo, o tempo de audiência da Globo naquela época era muito maior do que é hoje, era de que a mulher deveria abortar, porque era fruto de uma violência, aquilo significava um processo de impor uma tortura àquela pessoa e ter uma ligação ao seu algoz que era impensável. Em pouco tempo, menos de 30 anos, a gente tem enfrentado, e agora, neste ano, a gente vem vendo esse enfrentamento que eu chamo de enfrentamento final ao que são os direitos sexuais e reprodutivos no nosso país. Começou lá atrás, acho que tem várias pessoas, eu vi várias carinhas aqui que eu conheço há muitos anos, então, em 2015, a gente enfrentou o Eduardo Cunha nas ruas, porque ele queria tirar acesso a métodos contraceptivos, a pílula, o DIU. A gente já enfrentava isso em diversos municípios que retiravam pílula do dia seguinte, o direito de você implementar o DIU e afins pelo Sistema Único de Saúde Municipal. Né? A gente enfrentou sempre do ponto de vista muito da resistência, que a gente não conseguia fazer um debate mais a fundo do que era a necessidade não só do aborto legal e dos direitos anticonceptivos para a nossa população, porque falar de legalização do aborto era feio e perdia voto, e a gente sempre estava naquela coisa do tipo, pós-2016, a gente está brigando contra a direita e a vida fica muito difícil contra a extrema-direita. A gente viu que foi o Bolsonaro durante a pandemia. Né? Só que agora, pós-junho, a gente que estava na rua, a gente consegue, e aí eu vou encerrar com isso, a gente consegue perceber que é possível ter uma virada de jogo. É possível, porque quando a gente estava na rua, em junho deste ano, em 2024, a gente defendia o direito ao aborto legal e as pessoas não tinham problema da gente debater o avanço do direito ao aborto legal no nosso país. É uma janelinha, mas é uma janelinha que pode nos retirar de estar sempre no processo de nossa, a gente está apanhando demais. A gente pode mudar esse cenário e a gente está num semestre onde nós temos aí à vista o 28 de setembro. Né? Eu acho que cada uma de nós aqui é preciso a gente conseguir construir como é que nós vamos ocupar o setembro novamente com uma onda roxa e verde, né? Para ocupar e dizer, olha só,
os nossos direitos sexuais e reprodutivos, eles não podem ser usados como moeda de troca, como o Arthur Lira tentou fazer. E a gente sabe que a gente só vai avançar se isso for feito de uma forma pensando o gênero da sua forma diversa, com os nossos irmãos homens trans, com as pessoas não binárias, com as pessoas indígenas e negras, em conjunto, para poder enfrentar essa disputa ideológica profunda. E aí, para finalizar, São Paulo. Gente, a gente tem uma coisa que não pode ser esquecida. A gente está, desde o início do ano, se eu não me engano, com o principal hospital de referência no serviço de aborto legal fechado. O serviço está fechado, que é o Hospital Vila Nova Cachoeirinha, né? Esse serviço está fechado. Tem mais de 3 decisões judiciais contra o Ricardo Nunes, falando que ele precisa reabrir o serviço, porque várias pessoas que precisam desse serviço estão precisando sair da cidade de São Paulo para ter garantido o seu direito ao aborto legal, pessoas vítimas de violência, e ele não reabre. Ele demonstra que a sua política é a política da morte. É a política que vai deixar os que vão ficar com fome no centro de São Paulo, mas também a nós que somos vítimas de violência sexual, e nas nossas casas, fora das nossas casas, sem o direito a conseguir o aborto, e mais, colocando em risco a vida de crianças, de adolescentes, porque a maioria, quando a gente vai olhar, dos casos que precisam do direito assegurado são menores de idade. E, muitas vezes, não têm a gravidez necessariamente é um risco à vida dessas crianças e desses adolescentes. É isso. Eu queria chamar aqui para o palco a Daphne Sena, da bancada feminista. O Rafa. Rafa, levanta a mão aí, só para a gente... Ele fugiu. O Rafa prometeu que a Daphne ia fazer uma fala de abertura e esqueceu. Mas tudo bem, a gente continua amando o Rafa e a Daphne vai fazer a fala dela não tão na abertura, mas mais perto da abertura do que no fim, porque ela tem uma criança bebê para onde ela precisa voltar. Daphne. Muito obrigada. Gente, desculpa falar agora, eu ia falar na abertura, mas sem problemas. Primeiro, agradecer a Flipei, né, esse espaço aqui muito importante de divulgação teórica do pensamento socialista, que se consagra mais uma vez aqui, né, agora em São Paulo. E eu estou muito feliz de poder falar justamente aqui nessa mesa. E eu acho que melhor ainda falar depois de 2 pessoas tão importantes, a Lu, uma pessoa tão importante para a luta feminista, a organização da luta feminista aqui em São Paulo, a Rita, uma produção teórica riquíssima, que demorou a ser tão divulgada no Brasil como merecia e que agora é divulgada e todo mundo precisa de conhecer a sua produção. E eu estou muito feliz de falar aqui já depois delas, porque eu já entrei num lugar onde a gente tirou os espantalhos da sala. A gente já está falando aqui que violência contra a mulher e que a proibição do aborto ele é um ato de domínio e poder sobre corpos. A gente já saiu aqui da seara, da onde a gente vai ficar discutindo um direito abstrato à vida, etc. E a gente já chegou aonde a gente precisa partir. Eu falo que a gente precisa partir desse lugar aqui, porque aqui, gente, não é um lugar da onde vários outros que a gente precisa de reconhecer, as pessoas ainda estão enganadas sobre o discurso de uma pauta, entre aspas, moral. Aqui é um espaço de organização e mobilização da luta. E, nesses espaços, a gente precisa de entender o que realmente é a raiz das questões, para a gente poder, porque senão a gente não vai conseguir, gente, lutar contra todas essas coisas terríveis que a Luca narrou aqui. A gente não vai conseguir lutar, por exemplo, contra uma lei que agora está suspensa, mas foi aprovada em Belo Horizonte, que divulgava os dados de pessoas que acessaram o aborto legal nos últimos anos.
Vocês entendem como isso é grave? Vocês entendem que, ao fechar o serviço de abortamento legal no Hospital Cachoeirinha, acontece hoje, está acontecendo hoje uma caça às bruxas, às profissionais que realizavam esse serviço e às mulheres que acessaram, as mulheres e pessoas com útero que acessaram esse serviço? Então, se a gente não trata isso como uma pauta de domínio e poder sobre corpos, a gente não vai conseguir lutar efetivamente contra o que está acontecendo. E isso não acontece agora, gente. O feminismo no Brasil, ele vem... Eu coloco aqui o desafio de alguém falar que um ano, nos últimos, 20, que o aborto não foi pauta de um debate público, pelo menos em um momento do ano. Sempre foi, gente. O aborto não saiu da pauta. As feministas não deixaram o direito ao aborto sair da pauta. Nós estamos construindo a nossa luta. Mas a gente precisa de entender a raiz dela. Eu acho que essa mesa tem uma importância muito grande. Falar de aborto como uma possibilidade real, frente a uma gravidez indesejada. Naturalizar essa conversa, tirar daquele lugar de é sempre um evento terrível, é sempre um evento horrível, vai destruir a vida, todo mundo vai ficar muito triste. Tirar desse lugar, desmantelar esse discurso, é uma parte muito grande da nossa luta. Por isso que eu fico muito feliz de estar nessa mesa, eu fico muito feliz de já entrar na mesa nesse ponto, porque a gente já parte de um lugar muito avançado. A gente não pode cair no discurso, né, assim, no discurso da moralidade cristã, etc., apesar de que as pessoas estão enganadas por esse discurso. Em alguns lugares a gente vai ter que debater esse discurso, mas aqui a gente não precisa de cair nele, porque a gente sabe que essa moralidade cristã ela não é aplicada a todas as vidas. A vida da menina de 13 anos, que só conseguiu abortar porque as feministas organizadas lutaram por esse direito dela, essa vida não foi protegida pela moralidade cristã. Então, assim, eu fico muito alegre de a gente estar aqui. Eu acho que essa é uma mesa, um debate que deveria estar em todos os espaços que a gente considere os direitos humanos como algo a ser debatido. Essa mesa deveria ser uma mesa sempre proposta para a gente pensar a partir daí. Dominação e poder sobre os corpos. Não podemos mais permitir que Ricardo Nunes e outros prefeitos façam das nossas vidas moedas de troca para direitos e privilégios econômicos. E é bom que os nossos companheiros de luta também saibam disso. Nossos direitos não serão rifados. Nossos direitos não serão limitados ou reduzidos a partir de outras demandas. A nossa demanda é central também. A nossa demanda também está no centro do debate. Então, eu queria agradecer muito a Flipei, agradecer muito a Rita, todos os integrantes da mesa. Muito obrigada, gente, e vamos sempre à luta até que a gente tenha aborto seguro, gratuito e legal. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada, Daphne. Voltar aqui para a mesa, queria ouvir o Ravi, que acho que a gente termina com uma fala da Luca sobre quem são essas pessoas, né? Que caras elas têm, para a gente tirar do abstrato e entender as vulnerabilidades, né? As especificidades da vulnerabilidade. Queria que você trouxesse teu olhar para esses assuntos. Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigado ao Flipei pelo convite. Muito mais que uma honra, é uma necessidade urgente que haja interseccionalidade entre as lutas de pessoas cisgêneras e pessoas trans, mais especificamente entre o movimento feminista de mulheres cis e o movimento de pessoas transmasculinas e não binárias, pessoas com útero, pessoas com buceta. Para entrar dentro desse lugar, me apresentando novamente, eu sou um homem trans, ativista, bissexual, faço parte do IBRAT São Paulo, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Para quem não conhece, o IBRAT está para pessoas transmasculinas, assim como a ANTRA está para as mulheres trans e travestis. Somos a maior organização hoje no país que luta em prol de pessoas transmasculinas, que, para quem não consegue compreender, envolve homens trans, boy ceta,
pessoas não binárias, todas as pessoas que nasceram socialmente enquanto mulheres e fizeram ou não transição de gênero. Afinal de contas, o gênero é uma construção social. Eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês hoje em relação a isso. Eu acho que o gatilho para isso é justamente a autonomia dos corpos. Quando uma mulher nasce na sociedade, ela automaticamente tem uma política de gênero imposta de todas as suas atitudes. Eu não fui diferente. Eu nasci masculinizado, eu nasci uma mulher sapatão, e fui isso durante muitos anos, e militei no movimento feminista durante muitos anos. A minha erradicação no movimento foi basicamente em Curitiba, que foi onde fui fazer faculdade. Fiz parte do Ni Una Menos, fiz parte da Marcha das Vadias Curitiba, estava à frente dessas movimentações, e trago uma prova que desde 2018 eu tenho, inclusive, o lencinho sobre a legalização do aborto, que infelizmente naquela época existia somente o slogan pela vida das mulheres. A gente não tinha esse debate, eu não tinha esse debate. E o que eu queria trazer para vocês hoje é um processo de aproximação. Eu, enquanto hoje ocupei diversos lugares pela masculinidade, eu não esqueci da minha luta pelo movimento feminista. Eu sofri estupro corretivo por ser sapatão. Eu acho que esse é um ponto do lugar, né? A mulheridade, ela sofre um processo de violência diário, da necessidade de usar maquiagem, de não poder ter pelo, e, afinal de contas, inclusive, um evento para jogar. Ninguém falou, e eu falo isso, é uma crítica pelo próprio movimento trans, que tem que se aproximar, inclusive, dessas pautas. A gente falou muito sobre a boxeadora da Argélia, que sofreu transfobia, mas o que ninguém falou é que ela é uma mulher cisgênera masculinizada. Ela sofreu preconceito por ser masculina, porque existem mulheres cisgêneras masculinas que não são trans. Eu passei muitas violências por ser masculinizado. O que ela passou foi exatamente isso. Não foi só transfobia. Ela passou um processo pela necessidade de que as mulheres têm que ser femininas. As mulheres têm que ser simples. As mulheres têm que ser delicadas. E ela é uma boxeadora que, inclusive, a outra falou que 2 socos, ela caiu. E não é uma pessoa. E aí tem um outro debate em relação à questão cromossômica, né? Ao debate, à questão do nível alto de testosterona. Gente, muitas mulheres e muitos homens cisgêneros utilizam a necessidade de implantar hormônios pela necessidade biológica. Isso é normal, não existe um nível exato, não existe um nível ideal, certo? E aí parte por esse outro lugar que eu gostaria de chegar. Foi o feminismo que me trouxe aqui. Porque foi o feminismo que me conseguiu compreender que o corpo é meu e faz o que quiser. Por que eu não posso ter pelos? Por que eu tenho que ter peitos gigantes que me incomodam para correr, que doem quando eu durmo? Eu tenho uma cicatriz daqui até aqui. Eu tinha quase 6 quilos de peito. Não me sentia confortável, não me fazia bem. E eu era apaixonado por barba. Apaixonado por barba. E eu falei assim, por que eu não posso ter barba? Tudo começou aí. E, afinal de contas, após grandes preconceitos, grandes necessidades, a falta de representatividade de pessoas transmasculinas, eu demorei anos para me entender, demorei anos para me aceitar. E hoje, quando eu chego, a diferença de encontrar um processo de amor, eu encontro um processo de exclusão, onde pessoas que nascem com pau são mais aceitas por abraçar a feminilidade, e toda mulher cisgênera, sapatão, nunca foi quase abraçada por nenhum movimento feminista. Porque eu sofria preconceito desde a escola, que eu não podia ir no banheiro com a amiguinha, porque ela achava que eu ia me apaixonar por ela. Então a gente passa por um processo de violência, por um processo de exclusão, e quando eu me identifico enquanto uma pessoa transmasculina, meu processo avança, quando eu penso que vou continuar a minha hormonização, quando a minha cara, depois de 4 anos de hormonização, fica cheia de barba, e automaticamente as pessoas acham que eu tenho uma passabilidade e vou ter todos os privilégios, não existem esses privilégios. Eu continuo sendo uma buceta, eu continuo sendo um útero. Eu continuo tendo a precarização do processo de violência da cisgeneridade masculina. Eu gostaria de trazer um outro exemplo. Imaginem só uma pessoa transmasculina em situação de cárcere. O que acontece? Ninguém fala sobre isso. Porque nós estamos reafirmando a identidade masculina, e o que acontece? Nós ficamos em prisões cheias de homens cisgêneros. E quem pratica a violência não é o homem trans e as pessoas transmasculinas. São os homens de pau, homens cisgêneros. Então, existem diversos casos de estupros constantes nas prisões.
onde não tem o aborto legalizado, onde não tem a possibilidade de amamentação, assim como uma mulher cisgênera, quando tem, né, acaba engravidando dentro da situação de cárcere. As pessoas privadas de liberdade continuam tendo seus direitos não garantidos. É o melhor exemplo que eu posso dizer para vocês entenderem da importância da luta pelo aborto legal. Outra questão, as mulheres cisgêneras, sapatonas, se relacionam com outras mulheres. E aí, eu sou um processo, por exemplo, que comecei a me relacionar tanto com mulheres trans e cis, assim como homens trans e homens cis. Eu também tenho a possibilidade de gravidez. Eu também tenho a possibilidade de ela não ser planejada. Eu tenho a possibilidade de sofrer um estupro. Afinal de contas, eu tenho 1 milhão de relatos de pessoas transmasculinas, amigas minhas, que se transaram também com homens cisgêneros e sofreram o mesmo a tirada da camisinha, o sexo sem consentimento, o estupro durante a noite, e por aí vai. Nós passamos as mesmas coisas, mesmo com barba. Aí pergunto para vocês, continuamos tendo esse privilégio? Vocês acham que mudamos para outro lado? Quando nós estamos falando sobre o aborto legal e seguro, não é apenas das mulheres. Eu queria trazer essa conversa porque não são apenas o homem, se ele engravidasse, o aborto seria legal e gratuito. Se o homem cisgênero engravidasse, porque homens já engravidam. Homens já engravidam. E entrando nesse discurso, trago a reflexão para vocês. O nosso processo aqui não é criar um patriarcado diferenciado. A gente está aqui mostrando que o patriarcado é muito além do pau. Porque se nós estivéssemos no governo, se a sociedade fosse liderada por pessoas transmasculinas, vocês tenham certeza que a gente não teria o maior índice de violência de gênero no mundo, não seria um dos maiores vencedores em feminicídio, não seria um dos países que mais mata pessoas LGBTQIAPN+ no mundo. Nós transformaríamos a sociedade, afinal de contas, estamos aqui para mostrar um novo tipo de masculinidade. Uma masculinidade que não estupra, uma masculinidade que não violenta, uma masculinidade que passa pela violência de gênero assim como nasce, cala a boca, fecha a perna, não age assim, usa vestido, usa maquiagem, você tá feia, limpa esse rosto, tira esse pelo. A gente passou por tudo isso. E a gente quer criar uma masculinidade diferenciada, onde inclusive não precisa ter barba, não precisa ter pau. A masculinidade, assim como a feminilidade, ela é uma política de gênero imposta. Imposta e sempre foi. A moda demonstra isso. Afinal de contas, tudo é criado pelo poder e pelo capitalismo. Assim como a política de gênero, assim o que é feminino, o que é masculino. Por isso que existe outra movimentação de não binariedade, que perpassa por tudo isso, que você pode ser o que você quiser. Mas, afinal de contas, eu acho que esse é o grande problema. Querem que vocês não saibam que vocês podem ser o que você quiser, podem ter o que vocês quiserem entre a perna, para se sentir bem, ser feliz, conseguir falar, disputar, estar em liderança. Querem que vocês sejam o que eles querem que sejam. E é eles, sim, a cisgeneridade, que, infelizmente, muitas mulheres cisgêneras reproduzem. Mas não é culpa delas, é um processo histórico. Afinal de contas, a gente não tem outra opção. E aqui, eu quero que seja um passo para vocês que estão ouvindo, para que o próximo momento a gente lembre de estarmos juntos, juntas e juntos. Porque eu não estou abandonando o movimento feminista. Eu estou criando uma outra política de gênero, onde eu brinco com a masculinidade, eu brinco com a feminilidade. Eu estou aqui para mostrar que existem outras formas de ser. E muito que a esquerda fala que o amor é revolução. Não existe revolução maior do que você mudar seu próprio corpo por amor por si. Não existe amor maior, porque a transição ela é coletiva. Não existe uma pessoa trans que transita sozinha. Ela faz todo esse processo necessitando do seu ciclo social. Então a gente faz já uma revolução e ninguém aplaude. A gente faz uma revolução cotidianamente para ser quem somos e ninguém aplaude. Pelo contrário, nos silencia, violenta, não chama para espaço, não nos escuta e querem nos colocar num outro lugar. E quando a gente está falando sobre o direito ao aborto, é o direito ao aborto legal e seguro porque nós estamos juntos, nós estamos juntas. E não é um apagamento da categoria mulher, como muitas outras pensadoras já falaram. A gente está aqui para mostrar um novo lugar. Mas eu compreendo que é difícil. Ainda o movimento feminista não entendeu que quem mais sofre são as mulheres negras. E esquecem de falar isso toda vez. Então imagina a gente querer falar que se fale mulheres e também pessoas com útero. Eu compreendo que é um processo difícil. Mas se todos nós estamos compromissados para fazer uma revolução nessa sociedade e transformar,
A gente precisa entender que a luta é coletiva. E coletiva também é mostrar que a linguagem está coletiva, que as nossas ações são coletivas e que o nosso movimento é coletivo. Porque não é só, ai, beleza, o movimento transmasculino não vem aqui. Mas quando vem, eu subi nessa mesa, eu vi vários olhares. Vocês estavam perguntando, por que ele está ali? Eu estou aqui porque é meu direito. Assim como eu também e os meus têm direito de um aborto legal, seguro e gratuito. Muito obrigado. Obrigada, Ravi. Marina, nem sei. Uau, né? Nem sei. Vem Muito bom. junto. Para mim é muito bom entrar depois desse papo todo, porque eu posso falar do meu ponto de vista de artista, né? Acho que a minha experiência aqui, eu posso contribuir com vocês, a experiência que eu tive enquanto artista. E dentro disso tudo que a gente está falando, tem sempre um lugar muito das pessoas. A gente está falando de pessoas, pessoas que engravidam. E o tabu que tem por detrás disso tudo. Então, a gente, quando pensou, então eu fiz esse livro, como ela mostrou, a gente fez junto com várias mulheres, chama Pachamanas, e foi um projeto que surge de uma vontade pessoal de abrir espaços para que a gente pudesse falar sobre aborto, porque o tabu é muito grande. Não se fala sobre sexualidade da mulher ou dos corpos com buceta, que seja isso. Então, não se pode falar sobre a buceta. É muito impressionante esse lugar que se tem... não se compartilha, né? E a gente, eu e Marguerita, que é a outra organizadora do livro, tínhamos passado pelas nossas experiências. Eu sou mãe, eu tive abortos que foram naturais, abortos espontâneos, abortos desejados, em que uma pessoa que foi fecundada diversas vezes, digamos assim. E aí eu pude, então, me deu essa vontade de conseguir compartilhar com outras mulheres. Com Marguerita, a gente falou, vamos para a rua, vamos ouvir outras mulheres. Eu tenho um projeto de bordado, em que eu bordo, por conta das minhas experiências, criei um projeto de uma bolsa de plantio, com formato de vulva, em que eu bordava ali a vulva e falava ali que brote, então não brota em mim, ali que brote. E a gente passou a espalhar isso, falou, vamos bordar com as mulheres vulvas nas ruas. As mulheres não sabiam como eram as suas vulvas. A gente sentava no parque, abria uma pasta, tinha lá um desenho de uma vulva, todo mundo morrendo de vergonha, né? Aquele momento, aquela situação meio incômoda. E a gente começava a abordar. E, ao começar a abordar com essas mulheres e conversar, começa, então, a minha mãe passou por um aborto. Eu fui estuprada quando eu era criancinha. As pessoas começam a conversar e está em todas nós. Se você tem uma buceta, você nasceu com um risco, uma possibilidade, e você provavelmente viveu alguma violência e algum momento em que você teve que esconder alguma coisa sua e que você não pôde compartilhar. E a gente começou com essa vontade, então, de correr a cidade, poder conversar com mulheres e bordar por aí conversando. A gente tem essa ligação com as plantas muito forte. E a gente acabou conseguindo juntar uma quantidade enorme de mulheres e eu vi possibilidades, experiências muito distintas sobre tudo isso. Porque o que acaba acontecendo é que, no fundo, a gente perdeu a autonomia sobre os nossos corpos. A gente não sabe como lidar mais com nada. Se eu engravido, o que eu posso fazer? Se eu transei, fui estuprada, se aconteceu uma possibilidade de fecundação, o que é que eu faço? Para onde é que eu vou? Eu tomo um chá? Eu posso me envenenar? Se eu tomar uma pílula do dia seguinte, o que acontece com o meu corpo? Não se fala sobre isso. Então, a gente conseguiu juntar, assim, em algumas experiências. A gente, primeiro, por sorte, conseguiu uma parceria com o Instituto Goethe, e aí conseguiu juntar mulheres rurais, mulheres que trabalham com a terra. A gente conseguiu juntar mulheres de origem indígena, mulheres trans, e a gente conseguiu juntar uma variedade enorme de mulheres especialistas, acadêmicas, que então tinham já passado por momentos de observação de culturas tradicionais, e conversar sobre isso e perceber que a gente precisa, na verdade, de espaços de troca, para que a gente possa falar sobre isso tudo. Acho que essa é uma grande falha. A gente
propõe muita coisa política, tal, mas, na verdade, dentro das nossas próprias... A gente não conversa com as nossas amigas, a gente não conversa com os nossos irmãos, as nossas irmãs, a nossa família. Está muito mais perto da gente do que a gente imagina, assim. E quanto mais você vai para a periferia, mais claro isso mais próximo isso está, dentro das famílias. O Brasil tem um problema regional, você tem regiões no Brasil que tem uma quantidade de mulheres, de crianças que parem, que é inacreditável, sabe? Assim, por isso, é uma gama, a gente pode... A parceira aqui da bancada feminista falou agora assim, a gente tem que naturalizar a possibilidade de chegar num médico então e falar, eu estou grávida, você quer manter essa gravidez ou não? Mas a gente tem meninas parindo, então a gente aqui no Brasil vai de uma escala enorme, assim, tem uma variedade enorme entre as situações do que acontecem pelo país e as maneiras que a gente pode olhar para isso, assim. Então, eu acho que tem um olhar pessoal, um olhar carinhoso, e que aí é muito interessante utilizar das plantas e do bordado para poder trabalhar, porque eles ajudam a gente a desapegar um pouco da coisa racional, das culpas. Então, você fala, é uma coisa religiosa. Bom, mas a religião está na gente, a fé não está na gente. Não é só a Igreja Católica que é contra o aborto. Tem muitas outras religiões também, dependendo de onde você vai, tem terreiros que são contra. Então, é um assunto muito complexo de você tratar e você poder compartilhar. E aí, bom, eu posso falar mais, então, mesmo sobre o livro. Acho que a gente tem aqui, a gente conseguiu juntar, inclusive, algumas mulheres para falar, inclusive, das maneiras seguras de se fazer. Hoje, o aborto farmacológico é o mais indicado. A gente poderia, sim, trabalhar com ervas? Poderia, mas as culturas tradicionais que trabalham com isso têm dietas para que isso funcione. Você tem um guru, né? Você tem uma mestra que vai te ajudar, uma anciã que vai te dizer como proceder. Então, eu acho que na verdade, tá mais próximo da gente olhar para a gente mesmo e tentar buscar de volta uma autonomia sobre os corpos, para que a gente aprenda, para que a gente troque. Minha tia sabe um chá que melhora a cólica depois que você tem um aborto, porque a gente tem situações das mulheres negras que sofrem, vão fazer um aborto clandestino, o sangramento não para, elas têm que ir para o hospital, e aí no hospital a violência é uma em cima da outra. Você tem... O tabu vai até para a menopausa, nem sobre menopausa se fala, não se pode falar nada sobre a sexualidade, sobre tudo aquilo que abrange o órgão reprodutor feminino, né? Então, eu fico muito feliz, muito grata de estar aqui. Acho que a gente nem sei muito bem o que dizer, porque acho que, na verdade, é uma luta muito política, mas tem esse olhar muito humano e que, no fundo, é isso. Se a gente não olhar para o planeta, se a gente não olhar... Estava aqui antes da gente, tinha um outro papo falando de meio ambiente, então, tudo isso está muito interligado. Cristine está... A gente falou aqui sobre a questão do aborto social, né, que a Rita traz. Então, as crianças nascem, mas quem é que cuida? A gente tentou, no livro, trazer todos esses pontos de vista, desde mulheres espiritualizadas, a mulheres da luta, a mulheres da ciência, relatos, para tentar um pouco abranger essa variedade do que são os corpos com útero e que passam por essa situação de uma gravidez indesejada e não tem espaços de troca. É isso, eu acho que é uma luta que continua, vai estar sempre presente, o domínio sobre os corpos é constante, e a gente tem as artes, eles odeiam as artes, a gente tem as artes, tem essa inspiração das serraspilheiras, as mulheres que usam do bordado para poder denunciar situações. Então, acho que nos cabe isso, ser sempre a resistência, continuar lutando, estudando e trazendo possibilidades para um Brasil diferente, aí um mundo melhor. Somos muitas mulheres, não só no Brasil, é isso aí, sigamos. Aí vamos fazer assim, a gente tira uma rodada de perguntas, ouvir de vocês em algumas questões, e eu volto para as nossas convidadas, nosso convidado, para respostas e palavras finais, né? Comentários finais, e também a respeito das falas que ouviram na própria mesa. Tem alguém
que quer perguntar? Oi, gente. A minha pergunta é mais... Tem uma ligação com a palestra anterior, sobre essa questão do domínio ideológico, né? Aqui no Brasil, a gente vê um domínio muito forte das igrejas, né? Igrejas neopentecostais, pentecostais, vertentes do cristianismo, que, enfim, eu sei que são bastante hipócritas, porque eu vim desse berço. Então, é uma coisa, né, assim, se pratica das maiores violências, do tipo aborto e esterilização, sem a mulher saber que ela foi esterilizada. E eu queria ver o que vocês têm a dizer sobre isso, né, sobre esse domínio desse cristianismo cada vez mais radical na ideologia brasileira. E por que vocês acham? Porque a gente ainda é tão colonizado, né? Porque na prática a teoria é outra, né? Você está lá com o joelhinho dobrado todo dia, mas quando sua filha engravida, você leva para fazer um aborto e esterilizar sem maiores crises de consciência. Então, queria ver como é que vocês veem esse cenário. E Rafa, tem uma ali. Onde? Ali, ó. A minha pergunta vai bem na direção também da questão da religião. Eu morei um tempo em Cuba, fiz cinema lá e realizei um curta sobre o aborto em Cuba, né? E o tema central do meu documentário é um pouco sobre a questão da religião, porque Cuba é um estado laico, né? Porém, as religiões afro-cubanas, que são de linhas afro muito parecidas com o Brasil, né, que são muitas a mais até do que a gente conhece aqui. Também existe o preconceito contra algumas linhas, existem o preconceito contra a mulher, que é como a Rita colocou ali, esse lugar da mulher traidora, da mulher que não é confiável, que não pode participar, e, enfim, que funda a sociedade cubana também, né, que são os abacuá. E aí queria entender, porque assim, não é só uma questão do cristianismo, né? É uma questão que também o entronque patriarcal, a gente pode falar, não sei. Queria entender um pouco mais, né? Da onde que vem essa origem, porque ela não é só cristã, ela é uma origem patriarcal que vem de outros lugares, que se mistura com a religião, mas que também é uma saída, né? Como que a Rita estava falando, que é a questão da vida, se ele está defendendo a vida, né, que vidas que a gente está defendendo. Isso, e mesmo o aborto sendo legalizado, não é legalizado, é institucionalizado em Cuba, existe muito preconceito dentro do sistema de saúde com a mulher, né? Porque pelo bloqueio não chega anticoncepcional, não chega camisinha, então o meio de você impedir uma gravidez não desejada é abortando. Então, as mulheres abortam muito lá, seguidamente. E aí isso causa uma perseguição um pouco dentro do sistema de saúde, como punições. Então, assim, mesmo legalizado, como tratar isso dentro do sistema de saúde, né? Como que isso poderia ser... sei, melhor formado, quem que poderia formar médicos e médicas para lidar com essas questões, mesmo, né, sendo legalizado, que ainda está difícil saber quando, mas espero que em breve. Bom, boa tarde a todos e todas. Acho que vai muito em consonância com as outras duas perguntas. Eu sou bióloga e trabalho com um pouco o lugar da biologia definindo quem vive e quem morre na sociedade. E aí a relação, junto com as questões religiosas, e considerando que a legislação do aborto, que é de 1944, ela tem um vínculo com a eugenia muito forte, né, que não é de proteção à vida da mãe, mas é de proteção da nação, aquilo que põe em risco a vida de uma mulher sadia, né? Se o que a gente vê hoje, dentro desse panorama de retrocesso a essas garantias mínimas que a gente tem, se também vocês percebem um corte que também é de legitimação
de quem vive e quem morre e, enfim, e portanto eugenista, né? E de que maneira eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso, assim. Obrigada. Acho que a gente pode responder fazendo a ordem inversa, começando com a Marina. Eu vou usar aqui palavras de mulheres que estavam junto comigo. A gente ouviu a Ianádia, que é uma mãe de santo, lá de São Luís do Paraitinga. E ela dizia assim, quem somos nós para decidir quanto tempo as almas ficam na Terra? É muita pretensão nossa achar que a gente decide isso. São muitas as maneiras de se olhar religiosamente sobre o aborto. Acho que assim como outros lugares de poder, os homens com pinto estão, acima de tudo, no poder religioso. Então, essa conversa parte muito daí. A gente tem poucas mulheres nos lugares de poder que podem acessar, de fato, uma discussão que transformasse a coisa. Me perdi um pouco nas perguntas agora, da onde a gente começou. A parceira ali, a palavra que a gente mais ouvia nos encontros era solidão. É um processo que se passa sozinho. A gente tem pouco apoio quando a gente passa por ele. Por isso, acho que criar espaços de acolhida seria muito importante. É um processo muito solitário, muitas vezes repetitivo e muito solitário. Desculpa, você foi para a religião também, né? A gente teve muita gente falando da religião. Vou deixar... Como? Acho que assim, dar à luz é uma coisa muito mágica, né? Produzir um outro ser da sua espécie é uma coisa muito maluca. Por mais que a ciência explique de várias formas, é uma consciência, é um ser que vem por ali. Então, é um assunto complexo, porque eu acho que parte desse lugar de você entrar em assuntos que para as pessoas são delicados, que é a origem da vida. Então, vou deixar a Rita devagar sobre isso, que certamente fala melhor do que eu. Tá. Tá bom. Bom, acho que dá para começar com a provocação, né, que a gente sempre cantou nas ruas. Se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. E aí eu acho que esse é um ponto, né? Mas acima de tudo, eu acho que pela criticidade em relação a que a gente sempre teve a problemática da religião, né? A religião ela é ideológica, a religião ela sempre foi corrupta, a religião ela sempre foi contra as mulheres, a religião ela sempre está dentro do poder. E hoje no Brasil não é diferente, tanto que a gente tem uma bancada evangélica, né? Eu acho que é um bom ponto para a gente alertar que este ano tem eleições, o que a gente vai fazer, quais são as pessoas que a gente está votando, e não é só votar, é acompanhar, fazer com que esse pleito seja realmente democrático, olhar para essas pessoas depois de serem eleitas e cobrar que elas realmente façam os seus programas. A gente não tem isso, né? Eu acho que, infelizmente, a população brasileira só lembra de político, porque eles só aparecem geralmente na eleição para votar e depois esquece de bater na porta do gabinete. Ninguém vai no gabinete, ninguém manda uma mensagem, ninguém pede uma emenda parlamentar para fazer um evento, e aí abandona, né? E aí é um processo, por exemplo, que nós, pessoas transmasculinas, estamos fazendo. Qualquer pessoa trans eleita, a gente está indo lá batendo na porta, você tem a obrigação, sim. E a gente está começando a conseguir outros lugares, fazer outras frentes. Então, eu acho que a gente precisa parar de atrelar a igreja à política, porque se mudou muito. E aí tem a questão da religião. A gente tem que separar o que é a igreja e o que é a religião, porque religiosidade é um outro lugar, né? As pessoas têm o direito da sua religião, de ter a sua fé, todo mundo tem fé, mas quando a gente começa a fazer com que exista quase uma empresa por trás, existe essa dificuldade, e aí existe esse padrão. Mas por que você falou, por exemplo, que aí o cara foi lá, que pode ser um pastor da vida, e fez? Porque não está escrito não abortarás na Bíblia, por exemplo. Não está escrito. A Bíblia, quem fala é o homem cisgênero. Quem está lá pregando é o homem cis que fez uma releitura pela 1000ª vez de uma Bíblia específica de um outro lugar. Ele não precisa ter o perdão.
Não, tudo bem. Mas eu acho que é isso. A gente precisa refletir sobre a separação da igreja. A gente está crescendo, por exemplo, o movimento evangélico progressista. Eu acho que a gente tem que ficar muito alerta em relação a isso, né? Porque já está várias religiões evangélicas dentro das aldeias. Eu conheço pessoas transindígenas evangélicas, né? O que essas pessoas querem, o que estão fazendo. Não é só o católico. Eu acho que a partir do momento que a igreja pensa e a religião está falando para você fazer algo, existe um problema, né? E é impressionante como sempre a mulher cis que é o problema. Então a gente tem que ter esse olhar e aproveitar este ano que tem eleição e olhar bem e votar bem, fazer campanha, vir a voto, como a gente sempre fez quando for um momento específico, mas a gente esquece de fazer isso sempre, a importância do debate político, a importância da gente acompanhar essas pessoas e cobrar. Afinal de contas, quem paga o salário dessas pessoas somos nós. Enquanto a gente paga o salário deles, eles estão fazendo toda essa palhaçada de corrupção, aprovação de projeto-lei na surdina, e a gente, perdendo um monte de direitos que foram duramente conquistados, porque hoje nós temos um dos melhores momentos políticos que a gente tem. A gente esquece de falar isso, é retrocesso. Não, sempre foi um retrocesso. Ser mulher, ter útero, ter buceta, não ter acesso à saúde, ser pobre, ser preto, sempre foi um problema, gente. A diferença é que um pouquinho que a gente conquistou, eles sempre querem que a gente saia. E aí já existem diversas teorias que mostram que quanto mais a extrema-direita avança, é depois de um grande momento progressista. Mas como é que a gente vai sempre retroceder? Quando é que a gente vai sempre 1, 2, frente, 1, 2, frente, e a gente não retrocede? Acho que esse é o processo da evolução. E aí as eleições, agora é importante a gente pensar nisso. E chega de pessoa. Religião é uma coisa, política é outra. Quando a gente separa essa coisa, a gente tem aí, infelizmente, muitas coisas na história do Brasil que foram muito tristes. É verdade. Vamos lá, olha só. Eu vou começar contigo. Eu acho não. Quando a gente vai olhar a forma como o Estado brasileiro lida com os corpos não brancos desse país, é de um ponto de vista de extermínio e de genocídio, né? Não à toa, por exemplo, no início dos anos 90, nós tivemos uma grande CPI nesse país para falar sobre o processo de ligação e esterilização forçada que mulheres negras e não brancas sofreram nesse país e que muitas poucas pessoas lembram desse processo, né? O quanto os nossos corpos eram corpos que, é daqui que está saindo a pobreza e nós vamos obrigar a vocês a não ter mais filhos. O direito de decidir não nos era dado, né? Então, ao mesmo tempo que, quando não se garante um aborto legal, seguro e gratuito para nós, que somos a maioria que sofrem com... E eu falo nós porque é o seguinte, infelizmente, por conta do processo da transfobia, nós não temos dados mensurando o quanto os companheiros homens trans e não binários sofrem com estupros e estão acessando o serviço de aborto legal. Isso é um problema que a gente precisa também apontar. Mas dos dados que a gente tem disponibilizados, a maioria seriam de pessoas negras, né? E isso está colocado ao mesmo tempo que o Estado também escolhe quem é que morre quando se está carregando uma bagana de maconha, né? Quem julga, quem estabelece qual é a pena e quem aplica a pena, no caso do aborto e no caso do extermínio da população negra por parte da PM, é a omissão estatal, né? E sim, é um processo de etnocídio, é um processo de genocídio que nós, enquanto movimento de mulheres, ou movimento feminista, ou movimento transmasculino também, precisa encarar, né? Ser negro, ser não branco nesse país significa não ter direito à sua própria vida, né? E aí a gente vai cair em como os processos religiosos eles vão também minando a possibilidade desse debate, né? Porque, sim, é possível ser realizado o aborto e ser hipócrita e ao mesmo tempo não deixar que esse debate exista junto à sociedade e localizar a nós que estamos aqui debatendo enquanto assassinos, assassinas, sendo que é possível ser feito na surdina, sem ninguém saber, né? E aí joga no caldo da esfera pública do debate, da disputa política, que é um absurdo a gente garantir
esse direito para que seja feito da forma mais segura possível, né? Que seja feito ou dentro das nossas casas, ou no serviço hospitalar, com gente que não vá nos denunciar, porque esse é um outro problema que a gente está enfrentando no Brasil. A quantidade de enfermeiros e de médicos que, após as mulheres recorrerem ao serviço de aborto, vão lá e denunciam, inclusive rompendo com a sua própria ética profissional, entendeu? E a gente está nesse lugar. Eu acho que é possível a gente estabelecer uma disputa coletiva e política para avançar, não apenas na defesa do aborto legal, mas na ampliação deste direito. É uma janela pequena, mas é uma janela que existe, né? O que eles estão fazendo, tirando os direitos das pessoas que recorrem ao serviço por causa de violência sexual, risco de vida das mulheres, e, em casos de anencefalia, demonstram que o compromisso deles não é com uma defesa de vida, é com uma defesa de morte, né? E aí, a Rita estava falando na primeira fala, a gente tem debatido muito isso, a gente sempre debate muito isso no movimento feminista, na Frente Estadual pela Legalização do Aborto, como é que a gente... Porque não somos nós que estamos defendendo a morte. Nós defendemos a vida de todos nós. Nós defendemos que as mulheres não tenham que recorrer a açougueiros e que morram enfiando agulhas de crochê nas suas bucetas. Porque isso acontece. Todas aqui, provavelmente, vão ter alguma história trágica sobre alguém que fez um aborto inseguro. Todos e todas aqui nessa sala, ou que estão nos ouvindo, conhecem alguém que realizou um aborto. Sejam católicos, adventistas, evangélicos, neopentecostais, todos nós conhecemos. E a gente precisa tirar o debate da legalização do aborto do espaço do tabu. Ele não é um espaço do tabu. Ele é um debate político sério. Ele é um debate que, inclusive, causa a nós, mulheres e pessoas que defendem a legalização do aborto, a violência política de gênero cotidianamente. Porque quando a gente se posiciona, nós somos alvejadas cotidianamente por fazer essa defesa, né? Então, quando a gente for pensar qual é o projeto que a gente quer, como a gente está pensando essa articulação, né? Ela se dá por ocupação de redes e de ruas. A Frente Estadual pela Legalização do Aborto aqui em São Paulo deve fazer uma nova jornada de lutas, agora em setembro, por conta do 28 de setembro. Já fica aqui o convite para vocês seguirem as redes da Frente Estadual pela Legalização do Aborto, né, para a gente fazer uma construção ainda mais coletiva, ainda mais comum, para a gente poder continuar, a gente galgar esses espaços de esperança, né? Porque eu acho que é importante. A gente sabe que a gente não vai, no processo, seja no processo eleitoral, seja na disputa mais cotidiana, organizar o Estado que a gente quer, mas a gente precisa ter a possibilidade de sonhar com o Estado ou o não Estado que a gente quer. E isso vai passar aqui em São Paulo pelo processo eleitoral. É inegável que hoje a gente tem, sim, na Prefeitura de São Paulo, alguém que nega o direito das mulheres, das pessoas que gestam e nos coloca para ser torturadas e morrer. O que fizeram com o Hospital Vila Nova Cachoeirinha é um crime. O que estão fazendo com o direito ao aborto legal nessa cidade tem nome e sobrenome, que é a negação do acesso à saúde e à assistência de nós que sofremos com violência sexual. Eles estão negando o acesso à nossa segurança e à nossa saúde. E a gente precisa falar que basta. Precisa. Não podemos jogar facilmente no debate do tabu de não vamos debater a questão do aborto aqui, por que não? Porque as nossas vizinhas precisam, porque as nossas filhas precisam, porque os nossos amigos precisam, e a gente também elege, a gente também vota, e a gente precisa de uma política municipal que seja a favor dos direitos sexuais e reprodutivos, né? Todas nós, é por todas nós e é por nossas vidas. Por todos nós.
Gente, permissão, Luca. Você tocou num ponto muito urgente, que talvez a maioria das pessoas aqui não saibam, mas é que os dados, quando está feminino, já está enquadrando, a maioria das vezes, pessoas transmasculinas. Porque não existe pessoa trans na categoria no SUS. E nós precisamos estar no feminismo, porque o sistema, na maioria dos espaços, se a gente não está feminino lá no nosso registro, a gente não consegue acesso ginecológico. E a maioria dos espaços que nos atendem, a gente precisa estar no espacinho separado. Tipo, nós temos UBS especializadas em pessoas trans, não somos atendidas junto com pessoas cis. A gente está no esqueminha lá, que até 2018, enfim, a gente já era cis, já era louco, né? E aí a gente era tratado, inclusive, em lugares onde pessoas loucas, de acordo com eles, inclusive pedófilos eram tratados, era nesse nível. Então a gente ainda não tem esses dados, porque eles não existem, é uma luta do movimento de que exista. Então, possivelmente, quando saem mulheres negras, também podem ter muitos homens e pessoas transmasculinas pretas ali também dentro daquele dado, além de outro lugar. Então, acho que isso é bem importante, e você citou, porque não tem, mas essa é uma luta, porque todo mundo sofre muita transfobia dentro do SUS e dos sistemas por conta desse processo de não ter. Obrigado por lembrar. Eu vejo que meu papel aqui foi mais de tentar mostrar a falsidade ideológica, né, da proibição da criminalização do aborto. Creio que foi a minha linha foi por aí, né, mostrar quão falso é o argumento moral, né. Por exemplo, quando eu falei de que esqueci que era que foi o argumento moral é sempre, né? Se é pela vida em todo lugar. Então, vou continuar respondendo um pouquinho nessa linha, né? Então, primeiro, né? Um erro da minha própria disciplina e das ciências sociais em geral, quando vão estudar antropologia da religião e vão estudar as igrejas evangélicas, né? E considerar igual o que eu chamo hoje o clero empresarial dos fiéis, né? As pessoas vão buscar uma linguagem para a sua tomar das palavras, subida ao céu, vamos dizer, sua salvação ou a expressão dos seus problemas e dilemas existenciais, espirituais, buscar igreja, qualquer que seja, em qualquer lugar, vocabulário para a sua espiritualidade. Essas são as pessoas, esses são os fiéis. Agora, tem igrejas hoje, muitas, infelizmente, sobretudo no Brasil, né? Bolsonaro foi uma consequência, inclusive, da ação dessas igrejas, cujos cleros são empresariais, né? Não são a mesma coisa que os fiéis, são uma coisa completamente diferente, aí corre muitíssimo dinheiro, né? Eu vou contar assim, muito brevemente, né? Eu, por muito tempo, fiz uma perícia para um tribunal para Guatemala e viajava o tempo todo por Copa, que faz a escala sempre em Tocumen, que é Panamá, e faz todas as conexões com o mundo inteiro, se fazem por aí, por Tocumen. E vi pastores viajando em primeira, escutei suas conversações, escutei o golpe da Dilma. Eu disse, esse homem é louco, um homem absolutamente falando português e inglês como nativo, exatamente. Fui a 2 poltronas de onde eu estava, falando de alguma coisa, de uma coisa que ia acontecer quase um ano depois. Eu fiquei, de que está falando? Pastores, são agentes, estão representando um interesse aí, o interesse que mandou convencer as pessoas de votar em 13, né? Qual era Bolsonaro, o número? 22. Mas eu sei porque meu filho fez pesquisa sobre isso no Recife e ia perguntando às pessoas, as pessoas falavam só um número, 13 é o PT, né? As pessoas só falavam um número que sim e um número que não, e nada mais podiam falar. Ou seja, foram absolutamente programadas, né? Porque essas igrejas também souberam se organizar como comunalidades, como comunidades. E as pessoas, né, coisa que o catolicismo não soube fazer muito bem. O catolicismo, que eu estudei muito tempo essa questão, ela falou para as pessoas de outras origens, né? Da tradução das suas divindades, né? Por exemplo, Nosso Senhor de Bonfim, Orixalá, essas traduções. Mas o que fez os evangélicos, as missões evangélicas, foi imitar a comunalidade. Então, formaram comunidades nas quais as pessoas puderam ter acolhida, proteção e rede de circulação de alguns bens e trabalho.
Então, as pessoas necessitavam disso. Então, aí entrou essa linha muito poderosa de convencimento desse clero. Agora, dentro dessas pessoas, que, como você citou, dos fiéis, teve a desobediência. Porque uma das grandes coisas que permitiu aos povos originários e aos afrodescendentes no nosso continente completo sobreviver a 500 anos de massacre foi o que se chama na filosofia a lógica paraconsistente. Acreditar numa coisa e em outra também. Né? Porque a lógica ocidental branca diz se há, é verdade, não há, é mentira. Mas o que dizemos todos nós no nosso mundo é se há é verdade, não há, também pode ser verdade. E isso foi a chave, né? Depois de você não necessita uma coerência, você vai lá pelo que te interessa. E o que não te interessa, você faz outra coisa. Isso não está mal. Nos ensinaram que está mal, mas essa é a forma de sobreviver. Né? Essa é a resposta. Né? Agora, a outra questão do candomblé, né? Sim, pode ser, né? Eu fui júri de Casa das Américas, então, e fui várias vezes a Cuba a estudar questão negra. Né? Eu acho Cuba um fracasso total. Essa revolução fracassou. A gente tem que entender por quê. Né? Entre outras coisas, pela terrível perseguição às pessoas de sexualidades divergentes. Né? A homossexualidade masculina é castigada terrivelmente com cadeia. E a feminina foi ocultada. E eu acho que as religiões africanas em Cuba, que eram poderosíssimas, não são mais. Foram intervenidas e foram prejudicadas. Não tem o que no Brasil tem, ou tinha até muito pouco tempo atrás, que é o poder das mulheres, né? Na comunidade de santo, né? Na família de santo. Lá isso se perdeu completamente. Eu acho que não fica em nenhum lugar. Então, é o que você, acho, está relatando, né? Então, acho uma pena, né? O candomblé cubano e outras muitas falhas. Agora, o que estou querendo dizer é uma coisa, o preconceito é uma coisa, mas a criminalização é outra. Nós estamos aqui falando contra a criminalização. O preconceito é do foro íntimo. Então, você pode ter uma mãe de santo, pode ter uma pessoa que tenha... Mas outra coisa é levar o preconceito o preconceito à discriminação. O preconceito é íntimo e todos temos, e a discriminação é pública e leva a algumas leis, como a criminalização do aborto. A luta é contra a criminalização do aborto, que é, na verdade, a criminalização do aborto é um tipo de estupro. Né? Uma menina no meu país que foi violada de 10 anos e engravidou de um namorado da avó, gritava assim no hospital: tirem isso de dentro de mim, tirem isso de dentro de mim. Que é o que fala uma mulher que está sendo estuprada. Então, ela está descrevendo a experiência de uma gravidez não desejada como uma experiência de um estupro. Só que é o pior de todos os estupros, porque é um estupro de Estado. A criminalização do aborto é um estupro de Estado. Eu acho que isso é que deve ficar. Então é isso. Tem muito mais para dizer sobre esse tema. É um grande tema e uma grande luta, porque é a luta por uma nova vida, né? É uma luta para um novo destino para a humanidade. Não tem nada de minor. Tiremos a minoritização das lutas feministas. Não são lutas minoritárias para uma minoria. São lutas para um novo curso da história, para um destino melhor. Obrigada, gente. Obrigada, Marina, Ravi. Obrigada, Rita, Luca. Obrigada, Rafa. Obrigada, Flipei. Boa tarde.